e as irmãs para cima e para baixo ali na África. A primeira vez que nós pisamos ali junto com o Zig e nasceu algo inesperado. 3, 4 jovens que chegaram na missão assustados ali, 16, 17 anos. Um deles foi o Amarildo, que eles conhecem bem. E o bruxo ali do lugar, porque ali não é brincadeira, tudo tem bruxo, tudo tem... Eles que recebem a gente quando a gente chega lá, né? Permite a gente entrar. E eles tomaram uma decisão e foram para a aldeia. Você não sabe dessa história, né? Ali onde a missão tinha nascido. E ali é o seguinte, quando alguém faz algo contrário àquilo que o bruxo determinou como princípio para ser obedecido, eles fazem um trabalho e em 3 dias eles começam a jorrar sangue pelos olhos, pelo nariz, pelo ouvido e pum. É assim que funciona. E aqueles 4 jovens foram ali e a aldeia ficou naquela expectativa, quando será que eles vão morrer? Vamos esperar, imagina todo mundo esperando aqueles jovens e eles apavorados falando naquela época com os missionários que estavam ali. E passou o primeiro dia, segundo, terceiro, eles também estavam nervosos. Quarto, o único sangue que jorrou ali foi o sangue de Jesus. Eles se converteram e balançou as estruturas daquele lugar. Hoje tem ali missionários, igrejas, líderes. Guileide também saiu dali. Quebo, nós viemos de Quebo no início. E eles estão entrando na África. Porque eles olharam firmemente e continuam olhando para o autor e consumador da fé. Eu recebi um recadinho do Amarildo. Muito obrigado por vocês mandarem essas irmãs tão abençoadas. Que bom, né? E eu lembro várias vezes que tem outros lugares da África, até o presidente o anterior, que foi assassinado depois, foi lá visitar com a comitiva a missão. E eles perguntaram para ele, chegaram com aquela comitiva, imagina o presidente do país visitar uma missão assim. E eles ficaram assustados, porque no aviso saíram cheios de guarda-costas, e eles falaram assim, nós viemos aqui para saber por que esse lugar é o único lugar que mais de 1 ano naquela época, agora é impressionante, não tem morrido mais ninguém de malária. Era o único lugar. Testemunho, vida, autoridade. E hoje isso se multiplica ali de uma maneira extraordinária. E o Ivan, meu sobrinho, que já veio aqui, o doutor Ivan, quem lembra dele? Ele foi um dia lá e nós fizemos muitas ações lá, né, junto com os irmãos, e eles continuam fazendo. Me levaram numa aldeia que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Confins da terra mesmo. Aí nós chegamos lá e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar de Jesus para uma tribo que não sabe nem quem é Jesus? Pensei na hora ali, e nessa hora eles jogam para a gente, né? Tem a professora Bandeira, você que vai falar. Aí eu peguei a palavra e olhei para o lado assim, é muito normal lá, eles batem arroz no chão, né? Até hoje, né, Janete? O arroz é o alimento principal deles. Aí eu olhei para o arroz, porque eles não sabem o que é pão. Agora talvez até saibam, né? Mas naquela época não tinha pão. E aí eu olhei assim, eu falei, já sei. Em vez de falar para eles que Jesus é o pão da vida, eu falei, Jesus é o arroz da vida. Aí eles me olharam. Aí eu falei um pouquinho do arroz, falei como Jesus operava neles e nisso, e fui embora. Eu não esqueço, porque tinha 3 tradutores lá, que tem muito dialeto, né? Eu falava, aí falava 1, 2, 3, voltava para mim. Eu falava assim, meu Deus, o que o último está falando? Porque eu não faço ideia do que está acontecendo aqui, né? Aí vim embora. 2 anos depois, o doutor Ivan foi lá, foi nessa aldeia, e o rei da aldeia chamou o Ivan do lado e falou assim, Vim, você conheceu um missionário que veio aqui, conhece? Aí o Ivan começou a conversar com ele, meu nome não é muito assim estranho, é Bandeira, né?
Magia, Bandeira na África é uma coisa estranha, né? Não, acho que o nome dele era Bandeira. O rei falou assim. Aí eu não conheço, por quê? Ah, porque uma vez ele veio aqui e pregou sobre Jesus, o arroz da vida. E eu queria fazer uma pergunta para você. Por que estavam traduzindo ele? Aí o Ivan, como assim? Não, porque quando ele falava, cada um de nós entendíamos no nosso dialeto. E aqueles rapazes ficavam traduzindo aquilo que ele já estava falando. E o Ivan me contou isso. Para você ver que quando a gente entende o exército, toma passos de fé, e a gente alcança algo que a gente não tem noção do que pode acontecer, a gente pisa no mar, Deus faz coisas que são inesperadas e inexplicáveis. Se a gente decide viver no comum, é bênção, mas é comum. Mas você quer viver de uma forma que você deixe o lastro do Senhor na terra, nós vamos ter que, nesse tempo, mais do que nunca, se arriscar. A esposa do Rick Warren escreveu um livro, Rendição Arriscada. É para mulheres, mas eu li. Porque eu pensei, deve ser para homem também. Se arriscar por Ele, por meio dEle, é uma coisa maravilhosa. Você vai experimentar coisas que você, nossa, não sei como aconteceu isso. E eu podia passar aqui tempos falando para você, depois do muçulmano que ia tomar posse lá perto, no outro país, marido da Guiné-Conakry, como é que é o nome dele? O Mohammed. Um dia nós estávamos lá na missão e esse rapaz veio atravessando a mata de outro país, de fala francesa, muçulmano 100%, e chegou lá, e o Zigf estava lá, né? E o Zigf atendeu com tradução, porque ele falava francês. O rapaz veio dias e dias através da mata, porque ouviu falar que ali tinha um Deus diferente, e ele estava meio cansado. Ele cria mesmo naquelas orações, no islamismo, e ele estava cansado. Cara, isso não é para qualquer um. Se você vive uma vidinha comum, sinto muito. Não foi para isso que Deus te chamou. Dá uma olhadinha para o teu irmão. Não foi para isso. É muito mais. Além. Ah, mas não acontece nada na minha vida. Claro. Aquele rapaz chegou e ele era o herdeiro do pai da aldeia todinha. Ouviu do Senhor, se converteu e hoje ele está lá em Guiné-Conakry, casou com uma brasileira, inclusive, está lá com a igreja dele estabelecida, porque ele não herdou uma aldeia, ele herdou o reino de Deus, e hoje ele fala lá. Então, queridos, é isso. Eu vi a Dani sentada diante de um mar ali, ela mandou uma fotinha, aliás, ela mandou 200 fotos, né? Mas eu vi uma, e eu me lembrei ali, se for o mesmo lugar, que é onde a maré sobe de repente, nós fomos um dia ali para ministrar aqueles irmãozinhos, que eram rapazolas. Hoje é líder de pastores, é líder da escola, sabe? Eu poderia ficar aqui contando para você que coisa extraordinária é a gente sair do lugar comum e ir para onde Deus deseja que a gente vá. É um passo para você ver milagres. Amém? Obrigado, queridos. Deixa só o Hilton aqui para mim. Desculpe eu ter ficado com vocês, mas eu também estou em pé. Eu queria falar sobre isso. Me ajuda aí, Léo. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou lesse ali quando o Léo colocasse, se puder na revista atualizada. Êxodo, capítulo 3.
Quantos de vocês, quando ouvem um testemunho, algo que Deus faz ou pode fazer? Tá bom, queridão. Se você se estimula com isso. Quantos de vocês, assim, de uma maneira simples, ouvem histórias, testemunhos e falam assim, nossa, eu não posso continuar desse jeito. Não é que você está de jeito errado, é que a gente pode ir para um jeito mais forte ainda. Quantos de vocês querem essa vida assim? Cara, isso é extraordinário. Eu vou te mostrar uma coisa, nessa manhã. Eu queria conversar com você, fala comigo assim, entre Mara, não é a Mara do Jonas, não. Entre Mara, diga, e Elim. Ouve o que Deus vai te falar. Êxodo capítulo 3, versículo 18. Dá para ler com a luz acesa? Olha o que está escrito aqui. Deus estava falando com o povo de Israel, livrando ele da mão do inimigo. Não é para viver uma vidinha qualquer, né? E aqui ele disse o seguinte: ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel, o rei do Egito, e lhe dirás, olha o que Moisés foi falar para o rei do Egito. O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Está escrito isso lá? Diga comigo assim, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, não, agora pode deixar que eu falo. Diante desse encontro, e quando a gente tem um encontro com o Senhor de fato, de verdade, é muito difícil a gente continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e agregar uma religião ou uma igreja a tudo que a gente já tinha antes. A gente agrega a Deus. Deus não quer ser agregado. Deus quer ser o Senhor. Agora, deixa-nos ir. O que ele diz? Caminho de quantos dias? 3 dias para o deserto. Para quê? Lê aí na Bíblia. O que está escrito? Para quê? Todo mundo junto. Não, junto, vamos lá. A fim. Ok, melhorou um pouquinho. Ok, queridos. Eu queria que a gente fosse lá em Êxodo 15 agora. Vamos ver o que aconteceu depois desses 3 dias. Versículo 22. Depois de toda a libertação, depois de todo o processo desse encontro do Senhor com o povo, que não foi algo normal. Êxodo 15. Acharam? Versículo 24. Põe lá, Léo. O que eles fizeram depois de 3 dias de atravessar o Mar Vermelho? Vamos ver. E o povo, dizendo, que havemos de beber. O povo tinha que fazer o quê depois de 3 dias? Adorar. O que eles fizeram? Eu estou perguntando. O que está escrito lá? Murmuraram. E aqui foi o lugar onde eles, no caminho de 3 dias, pararam e reclamaram porque não tinha água. A água estava ali, mas a água era amarga. É uma aplicação, porque tem um contexto aqui histórico, mas eu vou trazer para cá. Por que alguns de nós nos tornamos amargos? Essa palavra tem uma conotação muito forte, porque Noemi, quantos lembram o livro de Ruth? A Bíblia diz que quando ela estava em Betel, casa do pão, diga Betel, casa do pão, ela tinha marido e filhos, e teve fome naquele lugar. Presta atenção. Problema, necessidade,
no caminho, nós temos muitas adversidades, problemas, dificuldades. E a Bíblia diz que ela resolveu, com o marido e a família, se deslocar para a terra do inimigo. E ela foi. Chegou lá. Quem lembra o que aconteceu? O marido morreu, diga. Os 2 filhos morreram. Sobrou as noras. Aí ela pensou assim, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, queridos, a Bíblia diz que ela, está escrito lá, disse, o meu nome agora é amargura. Pessoal, às vezes nós tomamos decisões de destino sem entender o propósito de Deus, sendo que Ele já deixou marcado o que nós deveríamos desde o início fazer, encontrar no caminho as dificuldades, o que nós deveríamos fazer, e de repente a gente pergunta sobre o destino, puxa, por que eu estou assim? Por que eu cheguei aqui e não cheguei onde eu achei que deveria chegar? Você vai perceber que muitas vezes nós tomamos decisões de deslocar. Abre para mim aqui, por favor. Eu fiquei tomando aquele ventinho ali depois que eu percebi. Obrigado. E a Bíblia diz que ainda dá tempo. Noemi voltou para a casa do pão porque ouviu falar que onde havia fome, agora tinha abundância. Tem gente que é assim. A gente toma decisões erradas. Eu podia descrever para vocês a vida de vários homens de Deus, a minha, a sua. Você ia perceber por que a gente permite que a incredulidade, a dúvida, os conceitos humanos, valores que não eram tão importantes, tomem força mais do que aquilo que Deus está dirigindo, falando, firmando, colocando como estaca, como marco na nossa vida. Tem vários motivos. Aqui eu te dei 2, mas tem muitos outros dentre esses. E a Bíblia diz que Noemi decidiu voltar para a casa do pão. Quando ela chegou lá, porque uma decidiu voltar com ela, como era o nome dela mesmo? Ruth. Para onde você for, eu irei. Ela nem sabia o que era. Ela era uma gentia e tomou a decisão, o teu Deus será o meu Deus. E ela foi, jovem. Chegou lá, sem saber o que ia acontecer, deixaram ela colher o resto da plantação, né, para poder ter comida. E a Bíblia diz que ela casou com Boaz. E você sabe quem foi Boaz? Depois, quem nasceu ali de Ruth? Ela foi a avó de Davi, que era da linhagem do descendente do Messias. Jesus era chamado que muitas vezes os cegos, coxos, problemáticos, chamavam ele de filho de Davi, que tinha na geração deles uma mulher chamada Ruth, que decidiu seguir aquilo que Deus determinou. Pessoal, nossas decisões são importantíssimas. A Bíblia aqui mostra que Deus estava libertando o povo, estava dando para eles uma jornada, e diz que eles deveriam adorar depois de 3 dias, e você vai perceber que eles, dentre outros problemas, de cara enfrentaram sede, e não tinham como beber água. Sabe aquela incapacidade? Você já se sentiu impotente alguma vez, diante de algum problema? Alguém já se sentiu? Bem-vindo ao time. Incapaz de resolver, apesar de a gente ter inteligência, articulação, às vezes, conversa com pessoas, sabe? E no final a gente fala assim, só Deus na causa. É o que a gente deveria falar no início. A gente só espera para chegar no final quando o negócio já está feio. Mas, aí Moisés clama a Deus, Senhor, e agora?
O povo está com sede. Deus mostra uma árvore para ele. Versículo 25. Deus mostrou uma árvore. E a Bíblia diz que Moisés, com o ato dele, tornou aquela água amarga em doce. E naquele momento, a Bíblia diz, deu-lhes ali estatutos e ordem, e os provou. Queridos, provação é uma bênção. Quando a gente foge das provas, dos testes de Deus, nós estamos caindo no caminho paralelo de não permitir que aquilo que Deus está constituindo na nossa vida seja progressivo. A Bíblia diz que Davi foi ungido quando ele tinha mais ou menos 16 anos, mas ele só assumiu o reinado de Israel com 30. Durante 14 anos, o bichinho foi provado. Foi perseguido, foi ameaçado, se juntou com uma banda e um bando de maluco. E durante tanto tempo, ele passou tanta perrengue, tanta situação difícil, teve a oportunidade de matar Saul. A gente foi nessa caverna, né, amor? O bichão foi lá, o Saul foi lá fazer alguma coisa que ele tinha que fazer e ninguém podia fazer por ele. Foi aliviar suas necessidades. E o que estava lá dentro? Davi. Os amigos dele. Olha os amigos que falam. Deus entregou ele nas tuas mãos. Mata o cara. Só que Davi, ele estava num processo de constituir-se rei. Deus está constituindo você alguém. E a nossa constituição pessoal, emocional, espiritual, ela é um processo de etapas, de a gente vencer a adversidade, derrubar gigantes, porque a gente também derruba. Cada um tem o seu gigante, sua adversidade, de se deparar com situações, às vezes, que você não vê saída no fim do túnel. Eu estou vivendo um pouquinho disso hoje. Aliás, eu não estou vendo luz nenhuma. E eu me lembrei, Val, daquele versículo que uma vez, quantas vezes no ministério foi assim? Alguém podia ler Isaías 50, 10? Se você quiser colocar lá, Léo. Sabe, às vezes não tem luz no final do túnel e nós queremos agir de forma superficial para colocar uma luz que não vem de Deus. Quem há entre vós que teme ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou sem nenhuma, e mesmo assim confiou no nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Uma vez das outras que eu já tive, que eu falei, meu Deus, para onde é que eu vou agora? Não vai dar certo esse negócio. Eu não sou de fazer isso, mas eu abri a Bíblia assim, ó, puf, caiu nesse versículo aí. Queridos, Deus vai tornar nossas águas amargas em doce, se a gente assumir proporcionalmente as promessas como nossas, porque Deus prometeu o livramento, e confiar no nome dele. Aqui ele coloca de novo os estatutos, as ordens. Estabelece claramente. Primeiro, diga comigo, eu preciso reconhecer as providências de Deus. Fala. Não foi só nessa situação, nem vai ser em algum momento da sua vida e da minha que nós vamos ter providências. Segundo, eu preciso buscar no Senhor descanso e refrigério. Diga. É importante, porque quando a gente se cansa muito, e a nossa carne cansa, gente, não é o pastor, não é a igreja, não é o trabalho, é a carne que cansa, pessoal. Às vezes eu me canso de mim mesmo. Aí eu quero projetar isso em algum lugar para alguém. Quem te cansa é a tua carne, quem me cansa é a minha carne. Porque quando a gente está no Senhor, vinde a mim. Quem está cansado. E eu? Não, mas a gente vai para outro lugar. E descanso não é um lugar, descanso é um estado, é uma condição.
Eles descansaram porque eles beberam água doce. E aí eu preciso perseverar na jornada. Uau! Eu sou pastor, sei lá quantos anos, 43 mais ou menos, e eu fiquei pensando quantas vezes nessa jornada eu tive que entender Hebreus quando diz para me perseverar até o fim, porque quem retroceder, está escrito lá, a minha alma, Deus fala, não se compraz, não tem prazer nisso. E diz logo embaixo, porém eu não sou daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Pessoal, existe a jornada, existe as dificuldades, existe às vezes momentos que eu tenho que descansar e confiar. Eu sei que você já deve ter ouvido, mas eu queria lembrar de vocês, a questão de confiar é uma coisa tão interessante, porque confiar é um passo além da fé. Primeiro eu creio, depois eu confio. E eu me lembrei de um pastor, quando não era nem pastor ainda, ele contou uma história que às vezes, não sei se eu já falei para vocês aqui, mas se eu falei, você vai lembrar, se eu não falei, você vai saber. Que um rapaz pegou um carrinho de mão, colocou um cabo de aço entre dois lugares que estavam distantes, chamou os repórteres, todo mundo, e disse para eles assim, com o carrinho de mão, quantos de vocês creem que eu posso atravessar esse lugar aqui com esse carrinho de mão até o outro lado? Aí, você perguntasse para o povo, aí ele foi, atravessou. Quando ele chegou do outro lado, ele perguntou de novo, quantos de vocês creem que eu posso voltar? Aí ele perguntou, quem quer sentar no carrinho? Confiar é você sentar no carrinho, não é você crer que Deus pode fazer. Você crê, Ele faz infinitamente mais até do que eu peço. Mas eu preciso aprender a confiar na promessa de Deus, crer. E aí, eu vou precisar ter momentos que eu tenho que ter refrigério. Até Davi falou assim, refrigera a minha alma. Ele falou isso várias vezes. Porque o Senhor precisa refrigerar a alma, arejar os pensamentos de quem é aquela pessoa que não se contenta em ficar no mesmo lugar, na mesma condição, ano após ano. Essa pessoa pode ser crente, querido. Eu não estou questionando a tua salvação. Eu estou questionando é que você não está experimentando a maior e mais tremenda jornada que uma pessoa pode fazer na terra, que é o projeto mais fascinante, que é viver com Deus de verdade. Olha, eu tenho dó da vidinha das pessoas que vivem ali. É muito ruim, desculpe. Por isso que às vezes você está amargo, está incrédulo, duvidoso, toma as decisões, a revelia por necessidade, como Noemi fez. Vai, desloca, voltou para a casa do pão, glória a Deus. Mas perseverar na jornada e confiar nas promessas é só um lembrete que nós temos que ser fiel até o fim, custe o que custar. Se é para doer aqui, vai doer, mas eu vou confiar. E Deus sabe dos nossos altos e baixos. Tem crente que é montanha-russa, meu chapa. Aleluia! A Val fala que eu pareço com o Cid A Era do Gelo. Que eu sou aquele ali que vou enchendo a paciência do mamute, né? Mas eu me lembro de uma cena, quem viu A Era do Gelo é muito legal, né? Eu gosto dos Minions, olha, estou confessando, e da Era do Gelo, né? Aí um dia o Cid falou assim, vou viver, vou morrer, né? Pessoal, tudo bem, às vezes a gente pensa mesmo, mas a gente não pode viver dessa forma. Um dia, Deus falou, olha pra mim aí que eu tô ruim. Eu até entendi, eu fiquei pensando, pô, por que veio uma exortação para a gente 2 vezes? Para a gente não fazer isso? Será que a gente tem feito às vezes? Exército, que interessante. Nem sabia que eu ia pregar uma palavra dessa. Exército não pode ser assim. Eu gosto muito de ver filmes, eu não sei porquê, da Guerra Mundial, e como as pessoas
manifestam o que são. Diga assim, as pessoas, fala comigo com maior calma, vai lá. As pessoas manifestam o que são, o que tem dentro, quando são espremidas. Pessoal, quando a gente é espremido, problema aqui, ali, circunstância difícil, alguém contrariando a gente, quebrando a nossa expectativa, a vida, o irmão, o cônjuge, os filhos, seja lá quem for. A gente fala assim, o diabo, que diabo? O diabo nem está preocupado com isso. Às vezes ele fala assim, pô, esse pessoal põe culpa em mim de coisas que eu nem fiz. São decisões nossas. E aí eu gosto de ver esse versículo aqui no finalzinho, que eu queria deixar para você, 27. Êxodo 15, 27. Olha que coisa que interessante. Deus reforça os princípios, estabelece novamente os mandamentos, deixa claro para eles que eles tinham que viver por fé, confiando, sendo gratos, reconhecendo, indo para frente e não parando. Olha o que tinha no versículo 27, pessoal. Mara tinha amargura. Tem uns crentezinhos meio amargurados hoje em dia. Ficam insensíveis, ficam alheios à vida de Deus, mas estão com Deus. Mas alheios à vida de Deus. Tem tanta coisa que o Espírito Santo pode falar. O que tinha ali no caminho, na frente deles logo? 12 fontes de água. E 70 palmeiras, para quê? Não é o Palmeiras aqui, não. 70 palmeiras, para quê? Para eles se acamparem junto das águas. Ali na frente, diga, do povo, fala comigo, ali na frente, que o povo, naquele momento, amargurado, murmurou, um pouquinho mais na frente, diga, logo ali, tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. E tem crente que está cansado e não descansa nunca. Não é porque não tem, é porque ele parou no lugar inadequado, na sua condição espiritual, na sua mesmice, no seu padrão de vida, que ele está contente, porque pelo menos eu já fui. Às vezes eu converso com algumas pessoas, eu não sou aquele crente assim, mas tem muita gente pior que eu. O cara se compara pelos piores. Às vezes evangeliza a pessoa na terra aí, eu não sou crente, mas olha, tem muita gente pior que eu. Eu pelo menos não bebo, não fumo, mentiroso. Não bebo, não fumo, não mato, não vou nem, não roubo, não vou falar nada. Fala comigo assim, bem tranquilo, olha para mim aqui agora. Ali na frente da minha vida, tem 12 fontes de água e 70 palmeiras. Tem suprimento e descanso. Por isso, eu não vou parar agora na batalha. Eu não sou dos que retrocedem. Deus falou para o povo sacrificar, diga. Na hora da adoração, o povo murmurou. Fica amargo mesmo, não fica? Abaixa sua cabeça. Eu não entendo direito, nem quero entender como é que tem gente que, apesar de saber quem é Deus, o que Ele é, o que Ele faz, que nós saímos dele, um dia vamos voltar para Ele, insiste em passar nessa terra bebendo do poço, em vez de beber da fonte. É uma decisão. Como assim, pastor? Quando Jesus, andando com os discípulos, desviou, fica com a cabeça baixa e fica ouvindo só Deus. E foi ali, em Samaria, conversar com uma mulher, e o assunto dele com ela foi sobre adoração e sobre fonte de águas vivas, para aquela mulher que já estava amarga,
mas conhecia o poço de Jacó, conhecia o que a Bíblia diz, conhecia as coisas. E ele conversou com ela e disse: eu vou te dar uma água que é diferente dessa que você veio buscar nesse poço. Mas esse poço foi meu pai Jacó que fez. A gente está se agarrando na igreja, na religiosidade, sei lá, em quanta coisa, naquilo que a gente já sabe, pensa que pode mudar a nossa vida, e a gente continua bebendo do poço. Claro que a gente vai ficar amargo. A gente vê no rosto dos irmãos, às vezes, a expressão, e eu vou pregar sobre isso no final do ano, expressão de fé. É diferente, porque a Bíblia diz em Tiago: se você tem fé e não tem obras, tua fé não vale nada para mim. Porque a fé sem obras é como um corpo que morreu, está ali, você está vendo o corpo, mas não tem mais expressão. E Deus quer uma fé que se expressa, que se estabelece, desenvolve, cresce e move montanhas, articula aqui na terra. Não é uma mesmice enjoativa, cansativa. E a gente tem visto, às vezes de uma maneira mais intensa ou menos, densa ou mais, dentro de alguma área da nossa vida, que a gente está bebendo do poço. Que cansativo, depender da fé do papai, da mamãe, de vir numa igreja, arrastar alguém para vir num culto. A gente vem, que bom que a gente vem. Mas Deus quer transformar a nossa amargura no doce Espírito. Lembra, Hilton? Santo Espírito doce, tinha um cântico que falava sobre isso. Ele quer transformar nossos problemas, nossas circunstâncias em vitórias. Ele quer restabelecer nossos joelhos trôpegos, para a gente deixar de ter blá 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 evangélico e agir com autoridade e poder sobre essa terra. Porque nós não podemos recuar, não podemos ter medo, não podemos ter dúvida. O diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. E a sociedade então coloca grade nas casas, a gente anda por aí, todo mundo com grade. Tá bom, tudo bem, é importante. Mas o Senhor quer tirar nossas grades, nossos alarmes humanos, para a gente confiar no poder da promessa de Deus para nossas vidas. Nós não somos um povo qualquer. Não foi pago qualquer preço por isso. A fé que o Senhor colocou na gente, dizendo que nós deveríamos viver, tem 5 textos da Bíblia falando que nós devemos viver pela fé. E parece que essa fé é algo ainda subjetivo, aleatório. Ela só serve para quando eu preciso de algo, de ser suprido com alguma coisa, seja por dentro, seja por fora. Não! A fé não é isso. Que bom que quando o povo pôde beber da água doce, quando a mulher de Samaria pôde também beber da fonte, não mais do poço, que ambos saíram dali e logo ali na frente encontraram muito mais do que suprimento. Eu tenho dó de adolescentes e jovens que não estão vivendo a aventura maravilhosa que Deus é. Tenho dó. Insistem em viver uma vida ainda atraídos pelo poço, que não é nem o poço de Jacó, é o poço do inferno. Como se isso fosse o máximo. Eu tenho dó mesmo. Porque quando eu cheguei em Curitiba, minha esposa, junto comigo, graças a Deus, né? Eu fui alugar a primeira casa aqui em Curitiba, ali no Cabral. Aí o dono da imobiliária me recebeu. E aí a gente conversando, o que você faz? Eu sou pastor. Eu tive que falar alto, todo mundo que estava no escritório me ouviu falar. E eles perguntaram, nossa, um pastor tão jovem. Aí eu pensei assim, será que pastor e crente tem que ser velho? Parece que alguns parecem velho mesmo, apesar de jovem.
Aí eu só falei assim, sabe o que é? Eu estou dando o melhor de Deus agora que eu tenho força. Porque vai ter um dia que a minha força física vai faltar. Mas eu já dei tudo para Deus. E eu glorio na cruz de Cristo, que eu posso dizer, combati o bom combate, guardei a fé, fui até o fim. Quando eu olho para alguns, eu me assusto. Me assusto. Queridos, eu acho que Deus falou claramente com a gente nessa manhã. O que você está esperando? Chegar nas fontes, as 12 fontes? Não precisa, o povo chegou, mas nós já temos dentro da gente a fonte de água viva, que flui rios para os outros. Nós estamos fluindo gotinhas, estamos fluindo nada, fluindo muito. Vai depender muito da decisão que nós tomamos, de como nós queremos andar nessa terra. Quanto a mim, a minha esposa já conversou comigo, nós vamos até o fim. Dando e me expressando da melhor forma que eu entendo na palavra que deve acontecer. Eu tenho pedido para Deus reativar a minha fé. Senhor, eu não quero me acostumar a ser pastor, por favor. Eu não quero me acostumar a ser crente, porque antes de ser pastor, eu sou crente, eu sou teu filho. Eu não quero me acostumar com a igreja, eu não quero me acostumar com essas coisas. Porque eu me lembrei do meu pai que me levou uma vez lá na Lagoa. Ele queria que eu fosse médico e ele falou assim, eu vou te mostrar como é que é ser médico. E me levou no pronto-socorro da Lagoa. Só chegava assassinato, atropelamento, coisa horrível. E eu vi uma senhorinha chegando com o paninho dela de costurar, crochê. E eu olhei, garotinho ainda eu era. E os médicos conversando na sala que eles têm, sala dos médicos. E ela chegou e ninguém atendeu, cara. E eu fui lá, entrei na sala dos médicos. Pai, uma senhora de idade chegou aqui, foi atropelada por um ônibus. Aqui está o crochê dela. Eles olharam para mim como se eu não tivesse falado nada. Aí eu saí, eles providenciaram não é estagiário que fala, um residente. Coitado, ele foi lá atender a senhora e ela morreu. E eu vi aquela senhorinha morrer. Uma senhorinha, vovó. Eu voltei naquela sala, cara. E briguei com os médicos, estavam tudo lá, rindo, conversando, fumando. Eu entrei, eu não lembro direito o que eu falei, não deve ter sido coisa boa. Eu só ouvi o seguinte, isso é assim mesmo, meu filho, depois você acostuma. Pessoal, era o último lugar que eu queria ouvir alguma coisa assim. Foi ali que eu decidi, eu não quero ser médico. Mas Deus tinha outro propósito a mim, graças a Deus. Melhor que ser médico. Nada contra os médicos. Queridos, isso é assim mesmo, a pessoa vai para o inferno, morre ali, morre aqui. Esses probleminhas tem que aguentar mesmo. Você não tem que aguentar nada, você tem que vencer. Você não tem que se conformar com a realidade, com as demandas, com as traquinagens do mundo, as peripécias hostis do maligno. E nem se assustar, e botar grade, como se você ficasse protegido, e vai chover na casa de todo mundo e não dá na tua não. Vai vir uma seca terrível, mas na tua cabeça vai estar chovendo uma nuvinha. Não, vai passar perrengue, meu irmão. E Deus está procurando homens e mulheres, não tem idade, não tem tempo de conversão, que estejam dispostos a ter uma aventura de verdade com Deus. Abaixe sua cabeça. Essa é a decisão que você pode tomar nessa manhã. Você saiu para adorar e no caminho está murmurando, está reclamando, está se queixando, sei lá do quê. Pessoal, nós não podemos dar um basta nisso aí. Logo ali tem fontes de água viva e palmeira, mas até chegar lá tem muitas vitórias a ser conquistadas. Tem muitos gigantes a ser derrubados. Tem
a operação do Espírito que quer constituir a gente em alguém que fala menos e age mais. Que talvez não saiba tanto, mas conhece o seu Deus. Eu não sei por que a gente vai continuar vivendo semana após semana aquém dessa coisa maravilhosa que é seguir a Jesus de verdade, os seus passos. Vocês farão coisas maiores do que eu, ele disse. Isso não é um homem fazendo, é um corpo agindo. Eu queria que você pensasse nisso nessa manhã. Isso é problema meu, isso é problema seu. Que tipo de homem e mulher você quer ser enquanto estiver aqui na terra? Criancinha, você aí, adolescentezinho, jovem, até os mais de idade, casados há 10, a 20, a 50 anos, ou talvez com mais idade, não parou, não chegou para você. Ah, eu sou muito ocupado. Que você não ouça disso um dia Deus falar para você. Também estou ocupado, não posso te atender. Eu acho melhor te parar das desculpas. Olha, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da propriedade. Lembra daquele texto que Jesus disse? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, por isso eu não pude ir. Aí o Senhor falou assim, então convida quem está afim. Vai lá na rua e cata quem está afim. Porque o tempo passa, a oportunidade é superada, e aqueles que estão sendo constituídos por Deus vão marcar a história do Senhor nessa geração. E é você, é com você que Deus está falando. Mas você decide. Não tem outro para decidir por nós. E eu vou te dar um segundinho para você decidir. A decisão é simples. Eu me rendo ao Senhor. Ele me salvou para eu adorá-lo. Eu nasci para adorar, eu nasci para Ele. E não importa o que já passou, as águas que ficaram, as pontes que foram derrubadas, eu agora decido que eu vou viver um tempo diferente na minha vida. Você pode decidir isso. E em silêncio, você pega o teu pão e o teu cálice, toma ele dizendo assim para Deus, eu estou tomando nesse momento esse cálice na minha mão e esse pão, como uma decisão firme, inegociável, incondicional e irrevogável, que eu sou do Senhor e eu vou viver dessa forma até o fim. Pode tomar. Você está decidindo fazendo isso. O pessoal do louvor pode vir aqui, por favor. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Deixar esse marco aqui nessa manhã. Eu te adoro, Senhor. Eu te engrandeço. Eu te exalto, eu te louvo. A ti pertence o domínio, o governo. Hoje para sempre. E eu vou viver os meus dias bebendo da fonte. Aleluia. O Roger tem um aviso antes do louvor. Léo, coloca lá o banner do módulo de amanhã.
Amanhã a gente inicia a segunda etapa do módulo Igreja de Segunda-feira. A gente teve um tempo bem especial nesse último mês, onde a gente trabalhou alguns fundamentos do que é ser uma igreja além do domingo. E essa semana a gente inicia uma nova etapa. E essa nova etapa tem tudo a ver com o que o pastor falou hoje aqui. Põe lá Romanos lá para mim. Não imitem os comportamentos e costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Tudo que foi falado hoje aqui tem a ver com isso. Muito do nosso não viver, o que nós estamos vivendo aqui nesse momento, a nível de viver uma vida de adoração, de entender que o culto é todo dia, tem a ver com a renovação da mente. Eu queria fazer um desafio para você, se você quer viver realmente entendendo tudo que foi pregado aqui, mas na prática do dia a dia, e como aplicar isso na tua vida, faça a tua inscrição. Venha passar um tempo, investir 4 segundas-feiras, para quê? Para que quando você acabar esse processo de 4 semanas, você esteja bem firmado isso no teu coração. Não como conhecimento, mas como um estilo de vida, de quem adora 24 horas, 7 dias por semana. Amém? Ele está convocando o povo depois desse louvor. Não deixa o louvor é o fechamento do que o Senhor está selando. Dá a mão para o teu irmão que está do lado da mesa aí. E depois, assim que terminar o louvor, você pode ajudar a refazer o salão. Espírito, vai selando, vai marcando, vai produzindo, Senhor.